Queridos, graça e paz, um bom dia a todos. Eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que inscreva-se, acione as notificações do sininho e deixe o seu like, porque o seu like ajuda demais no nosso trabalho, o seu like ajuda demais no crescimento do nosso canal. No Minuto Bíblico de hoje, nós vamos estar abordando um assunto que ele é extremamente comentado nas igrejas, mas é muito pouco aprofundado biblicamente. É sobre o jejum. O dicionário Aurélio diz que o significado da palavra jejum é abstenção total ou parcial de alimentos. Se nós formos agregar a Bíblia, nós podemos dizer que o jejum bíblico é abstenção total ou parcial de alimentos com propósitos devocionais a Deus. Portanto, quando eu afirmo o seguinte, estou fazendo um jejum de Facebook, jejum de YouTube, jejum de Instagram, isso não é uma realidade, porque para eu jejuar eu tenho que me abster de alimentos com propósito diante de Deus. Eu posso afirmar que estou fazendo um propósito diante de Deus, de não acessar Facebook, YouTube, Instagram, para eu me achegar mais a Deus. Mas jejum é abstenção total ou parcial de alimentos com propósitos devocionais a Deus. Existem 3 tipos de jejum que são bíblicos. O primeiro tipo de jejum é o jejum normal ou parcial. É aquele jejum que, segundo os estudiosos, o indivíduo se abstém de comida sólida, mas mantém-se bebendo água. Ele aparece em Mateus capítulo 4, quando os estudiosos sugerem que quando Jesus ele jejuou durante 40 dias e 40 noites, o primeiro sintoma que ele teria seria sede. Ele estava no deserto. Mas a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, e tendo Jesus jejuado durante 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Ora, se o indivíduo está no deserto, o primeiro sintoma que ele teria, a primeira necessidade, seria sede e não água. Por isso os estudiosos sugerem, veja, não é uma afirmação. Eu não estou afirmando que Jesus fez um jejum apenas abstendo-se de alimento e bebendo água. É uma sugestão que Jesus teria feito o que nós chamamos de jejum normal ou parcial. Ele absteve-se de alimento, mas continuou bebendo água. Daí o detalhe dele sentir fome e não sede. O segundo tipo de jejum é o que nós chamamos de jejum completo. O indivíduo ele se abstém de comida sólida e de alimento líquido. Esse jejum aparece em Esther capítulo 4, quando a rainha reúne todos do povo que estavam com ela para se abster de alimento sólido e líquido, para que Deus pudesse solucionar os problemas deles naquele momento. Aparece também em Atos capítulo 9, verso 9, quando a Bíblia diz que Saulo jejuou durante 3 dias e 3 noites. Somente 2 pessoas na Bíblia fizeram um jejum de 40 dias e 40 noites completo, jejum completo, de não beber água nem comer comida sólida. O primeiro é Moisés, em Deuteronômio capítulo 9, quando a Bíblia diz que ele subiu o monte e recebeu de Deus as tábuas da lei, as leis de Moisés. Mas eu deixo aqui um adendo dizendo que Moisés ele jejuou durante esses 40 dias e 40 noites, porque ele estava envolto pela glória de Deus acima no monte. E o segundo exemplo é Elias.
em 1 Reis capítulo 19, quando a Bíblia diz que ele caminhou no deserto durante 40 dias e 40 noites, jejuando. Mas na situação que Elias jejuou, né, a Bíblia diz que ele jejuou após o anjo do Senhor aparecer para ele e dar-lhe de comer o pão e dar-lhe de beber a água. Ou seja, Elias também estava sustentado pela glória do Senhor. E o terceiro tipo de jejum é o jejum típico, né? Onde o indivíduo ele se abstém de comer certos tipos de alimento e mantém-se alimentando apenas de frutas ou legumes, né? Que foi o jejum que Daniel fez. Quando a Bíblia diz que Daniel ele rejeitou se alimentar dos manjares do rei. Então, 3 tipos de jejum existem, resumindo aqui. O jejum normal ou parcial, o jejum completo ou total e o jejum típico. Que tipo de jejum você vai fazer com Deus? Aí é o seu propósito com Deus quem vai dizer. Se tu vai se abster de comer e vai permanecer bebendo água. Se tu vai se abster de comer e beber. Ou se você vai se alimentar apenas de frutas ou legumes, é um propósito seu com Deus. Deus recebe os 3 tipos de jejum. Espero que esse estudo bíblico tenha edificado a tua vida